Oi, gente. Pronto. Coisas da tecnologia. Não, eu tô com sinal, eu tô com rede, eu não sei o que É, aconteceu. ou se não, aceita a Ana aí de volta e É, eu já vamos continuar aceitei. aí, ó. Essas Então, coisas ao vivo, né, que acontecem, não Ah, tem eu tô com problema vamos nenhum. internet, lá. a minha Quer internet esperar tá dois ótima. minutinhos para o pessoal entrar? Que É, espera, a gente estava com 45 pessoas ao vivo Não, aqui, já então volta, vamos, não vamos tem dar problema. O 2 minutinhos tá que... esperando. Ah, que pena. Não eu faz mal. saí da Vocês minha, salvaram? Deu para salvar? eu salvei e já compartilhei. Então Eu pronto. saí de onde eu tava, vim pra minha sala, a minha internet tá gigante, eu não tenho, não tô com problema. Mas ele É, parou, não, ele travou. não, coisas que Acontece. Eu acontecem. fiz uma Aí live a com turma já uma está super voltando. aquarelista e no final quase pegou fogo. Meu telefone, perdi tudo. Ela ficou chateada, é assim mesmo. Ah, é Ô, assim. Ana, enquanto o pessoal está entrando, eu posso te fazer uma Por pergunta? favor. Eu vi você falando, né, do pincel que carrega água e tudo, né? E eu tô olhando para uns baratinhos que eu comprei na Casa da Arte o dia que eu fui aí em São Paulo, né? Eu não sei como é que a gente faz para saber. Tem algum jeito de identificar se ele é muito. Porque assim, ele é tão macio, ele é gostoso, mas eu acho que é tudo sintético. Né? Aliás, eu sei que o pincel não é bom porque eu deixei ele de molho. Você está vendo meu pincel emendado com durex? Olha que bonito. Você está vendo? Que vergonha. Porque eu amo esse pincel. Eu amo ele de paixão tanto que eu não quis jogar fora e eu fui lá e emendei o cabo e é assim que a gente está vivendo, porque é um dos principais pincéis que eu uso. E eu desconfio, assim, o formato, né, ele carrega bem a água, ele é super macio, né? Eu fico um pouco preocupada, eu queria falar um pouco, assim, de pincéis, eu não falo assim que não marca, mas que a gente consiga ir numa papelaria normal, que não é nenhuma casa da arte ou nenhum lugar muito, né, cheio de alternativas para quem pinta, e saber se eu consigo me virar com alguma coisa assim mais simples. Eu não sei. Eu Que creio que você pensa sim. sobre isso? Eu creio que sim. Você tem hoje até alternativas de pincel desse que imita de caligrafia Shodo, que eles chamam, né? Caligrafia japonesa, Uhum. na Daiso, Não, não, não. né? Agora, claro, tem a questão da qualidade, né? Eu não quero ficar, não vou mostrar a É isso, marca né? do que eu não falo bem, mas esse é um chinês que ele solta pelo no meio da pintura, tá? Isso é Ele ruim. solta muito Uhum. pelo, né? Então, e é um pelo mais duro, eu não sei que esquilo é esse que eles usaram, que bicho é. Mas eu sei que esses de aquarela, de caligrafia, é pelo de lobo e de cabra também. Às vezes é misturado. Eu estava falando que a gente tem de pelo natural, pelo sintético, fibra sintética e os mistos, né? Uhum. E os formatos diferentes. Eu vou virar, tá com 16 pessoas aí, mas eu já vou virar para eu mostrar Não, para já vocês vamos a virando questão aí da que água aqui, ó, que a gente estava falando. Deixa eu só ver, desculpa o barulho do meu. Olha que interessante. Vou pegar um pincel de pelo mesmo, tá? Uhum. Ó, deixa eu pôr a mão de lado aqui para você ver, ó. Ele pinga, menina. Ele cai que nem uma torneirinha, ó. Quer ver? Ó, já levanta, ele já Chega começa a perto. pingar, né? E a hora que eu aperto, ó, ele escorre mesmo como uma torneira. Então, viu? Olha como carrega, que Carrega delícia. muita água. Então, eu não sei, eu não entendo de seda, eu não sei se isso daqui, na verdade, é um papel. Quero muito aprender aquarela, acho lindo. Vai lá falar comigo depois. Esse é o sintético, que eu falei para vocês, ó. Tá? Olha aí, ó. Tá vendo? Dá para ver? Dá. Dá para ver. Olha como ele ficou gordo, né? Ele Assim, fica tá? gordo e, Uhum. ó, é muita água, gente. Muita. Deixa eu pôr mais de ladinho aqui. Não reparem a minha bagunça. É, Ó, é, é,
hoje, Tá vendo? na pintura na seda, Ana, a gente usa muito esse aqui, que é o mousse, tá? O meu tá até com cera aqui, ó, que ele tava perto, já que daqui a pouco vai pro batique. Mas ele é um pincel que ele carrega essa água, né? Só que assim, a gente já, é um pouco diferente da aquarela, que você molha, né, com água na pastilha e sai fazendo a pintura. A gente já mergulha, por exemplo, o pincel na água colorida, né? A água já está com a tinta preparada, né? Mas quem pinta seda sabe, né? A gente tem um controle aí da quantidade de água que você coloca, né, sobre o tecido. Rê, me ajuda aqui se eu estiver falando bobagem, né? Não, pode mas assim, porque você precisa ter uma dose de não deixar água demais, porque ela vai, a seda, assim, você passa, ela, né, não tem controle. Não tem. E esse pincel. Mas eu uso um parecido com esse que a Ana está mostrando para vocês. Já estou adaptada a ele, né? Na verdade, eu já entrou no jeito aqui de trabalhar, né? E eu gosto muito dele justamente porque ele carregado de água, ele não me deixa uma pintura chapada. Eu consigo fazer um pouco de degradê só trabalhando o pincel. E aí isso que ela está mostrando é um negócio super legal de acontecer. Uma pessoa aí Pode falou falar. assim, os melhores são os amarradinhos. Eu vou discordar, tá bom? Vamos chegar lá. Olha a ponta dele quando eu molho, né? Esse daqui, por exemplo, tá seco. Vou mostrar, ó. Tá vendo? A hora que eu molho, ó, ele fica, o pelinho abre, porque tá cheio de água, solto toda a água, ó, e ele faz essa pontinha aqui, ó, se eu precisar fazer ponta precisa, eu também consigo. Então, quando eles vêm com aquela cerinha, e na hora que a gente abre, né, lava, ele fica gordo. Aí a pessoa fala, ai, putz, esse aqui é deixa eu ver, esse é um esquilo mesmo, esse é esquilo que chama. Na hora que eu aperto aqui também, ó, ele pega menos água que o outro, mas ó, ele também vai me dar uma ponta bem fininha e precisa quando eu puxo ele aqui, ó, tá? Qual é essa questão de os melhores e os piores? Gente, eu faço uma pergunta, falo isso pro pessoal de aquarela, a gente precisa parar com essa coisa dessa mística. Melhor é isso, melhor é aquilo, melhor é o de pelo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Qual é o melhor carro do mundo? Sei lá, uma Maserati, vamos colocar assim, é uma Ferrari ou é um Jeep? O que é melhor? É o que me leva no mercado, Ana. Exatamente. Olha, se você mora numa fazenda, não adianta você ter uma Ferrari, porque ele não vai andar na pedra. Se eu moro se tem uma estrada, ou se eu sou um piloto de prova, não adianta eu ter um Jeep. Entendeu? Então, assim, cada coisa para o seu uso. Esse é um péssimo pincel para óleo, para aquarela, mas ele é um ótimo pincel para óleo. Esse é um ótimo pincel para aquarela, mas ele é péssimo para o óleo. Para óleo. Então, se eu for comparar com óleo, esse é o pior pincel do mundo. Eu não sei, eu não pinto seda, mas eu não sei se vocês... Eu quero mostrar isso no papel para vocês. Como que ele funciona... para vocês entenderem. Só quero mostrar um outro tipo que é um pincel misto, super interessante, que a gente chama de pincel tanque. E tenho também os pincéis, um pincel que hoje eu estou usando, eu recebi para teste, que é um pincel nacional e muito barato, que é esse aqui, ó, que é um Condor, e ele é uma delícia, esse pincel, eu achei ele ótimo, ele é baratinho. 3 desse custa R$30, 30, 40, sei lá. E ele é ergonômico, anatômico, sei lá, ó. Eu já vi esse pincel, ele é novo no mercado. Ele é uma ponta super legal também, ó. Agora, depende do que eu vou fazer. Se eu quero fazer uma aguadona, eu talvez tenha um pouco mais de dificuldade para fazer esse aqui, com esse, tá? Mas olha que ponta bacana. Ô, Ana, a gente na seda utiliza... Não dá para se fazer o aquarelado como você faz no papel. Exato. Eu até gostaria de fazer, não dá. Porque quando a gente coloca a tinta na seda, ela vai espalhar com muita facilidade, a não ser que a gente use um espessante
que é uma goma, né? E você mistura junto com a tinta, ele vai deixar essa tinta mais grossinha. Então aí eu tenho que usar um pincel que me dê essa possibilidade de espalhar fácil, como você estava falando, no caso dos pincéis mais grossos, né? A gente não usa tanto o mop, eu acho que até por conta que o mousse pra gente é mais fácil para espalhar mais tinta rápido, né? Exato. Mas, por exemplo, o mop, ele é fantástico para carregar muita água. Pois e a nossa tinta, ela é aguada, ela é uma água, na verdade. Ela não vem grossa, né? Então, você falou certinho, na verdade, depende do que a gente vai fazer, né? Depende do que você vai fazer. É isso mesmo. Muito Esse bom. pincel aqui, ó, você viu que ele seco, ele tá acabando. Eu preciso só plugar aqui o rabicho do telefone. A energia. Tá vendo que ele é. Tá vendo que esquisito? Ele parece. Então, ele tem duas cerdas. Ele tem dentro a cerda sintética e fora o pelo. Ai, que legal. Então, olha que interessante. Esse pincel é uma delícia para aquarela. E, ó, mesma coisa, ele carrega muita água em cima. Você leva água, é isso? Ele me mantém aqui embaixo uma ponta muito precisa e ele funciona mais ou menos numa comparação grosseira como uma caneta tinteiro que vai escorrendo para a ponta. Chama pincel tanque, ele é muito legal e eu adoro, ele é muito preciso e ele fica bem gordinho de tinta e água também, mas ele vai descendo devagar para a ponta. É muito interessante. Esse pincel e quando você fala... Desculpa, Rê, pode falar. Não, ele é importado, Ana, ou não? Não, é da Ceramic esse pincel. Tá? Interessante é a numeração que a gente estava falando. A numeração dos pincéis sintéticos seguem aquela... Tem pincel que segue de 2 em 2, pincel 0, 2, 4, 6, 8, né? Por exemplo, esse daqui é um pincel 2, né? Esse daqui é um pincel 10. Então, ele vai até o 18. Deixa eu ver se tem um 18 aqui, ó. Tá na mão. Esse é um 18, ó. Mas, e o sintético, ele é durinho, né? E o de pelo, ele é mole e ele tem essa característica, olha. Ah, sim. Tá? Que algumas pessoas chamam de resiliência do pincel, outras pessoas falam que é alta cavitação e baixa cavitação. Honestamente, eu não sei qual é o termo correto. Os de sintéticos voltam, ó, tá vendo? Tem uns mais moles e uns mais durinhos, tá? Esse é um 18. Agora, o de pelo, olha que interessante. Isso daqui é um pincel 2. E esse daqui é um pincel, esse aqui é um 3, ó. Nossa! Então, os de pelo tem a numeração completamente diferente. Pronto. Esse é um pincel 0, ó. Do mop. Deixa eu ver se eu acho. E esse é um 0. E esse é um 0 do sintético, ó. Redondo. Muita diferença. Então, cuidado, porque eu fui comprar um pincel. Eu não tinha os pincéis amarradinhos ainda. A gente chama de amarradinho ou mop, né? Aí eu fui comprar um número 6, veio um toleto desse tamanho, que eu não uso para quase nada, né? Eu tenho um pouco de... Eu não pinto aquarela de grande formato. Esse é um 4, ó. Tá? Então, eu queria mostrar para vocês no papel como que acontece isso. Tá. Se a gente tem tempo aí. Também eu uso os chatos, tá? Ó, esse é bem molinho. Para molhar, para eu fazer alguma coisa mais reta, mas normalmente eu me viro muito bem com o redondo. Posso? Pode. Desculpa, só que veio uma pergunta aqui, eu acho que é importante a gente esclarecer, né? A Liliane está perguntando se o ideal na seda não seria carregar e não pingar, né? Nesse ponto, os pincéis Casaneo amarradinhos são perfeitos. Eu vou falar da seda, tá? O amarradinho é com a Ana, tá? No caso da seda, assim, existem as pinturas chapadas, por exemplo, que a gente acaba fazendo, que é com o pincel mousse mesmo, ele resolve bem, vai lá, você tem o contorno, por exemplo, ou com a guta, ou com espessante, ou mesmo no batik, você pinta no miolo, e ele resolve
bem, tá? Dependendo do detalhe que você precisa, aí você pode precisar de uma ponta. Aí você vai num chanfradinho, ou você vai num outro com uma ponta precisa, como esses que a Ana está mostrando, ele resolve bem também, né? E existem, dentro da pintura em seda, as partes que você trabalha muito com degradê, onde água é importante. Eu pinto muito com água. A coisa que eu mais faço na vida é passar alguma coisa de uma cor e depois entrar com a água para trazer efeitos que eu preciso. E aí, o pincel carregar a água é uma necessidade, ele precisa fazer isso. Né? Até uma questão de justamente você conseguir. Agora, pingar no trabalho, a gente sabe que qualquer gota estraga tudo, né? Então, assim, mas eu vou com o meu pires embaixo, vou até o ponto que eu quero fazer, faço o que eu preciso, pires de volta e volto, né? Aí é uma questão, pires ou paninho, né? Alguma coisa aqui que você precisa. Desculpa, eu só não queria te interromper, mas eu não queria perder a pergunta nesse momento que você estava falando da carga da água, tá? Não, imagina. Esse é um pincel que tem uma função muito parecida com o amarradinho, mas ele não é amarradinho, ele tem a virola, né? Mas é um pincel de pelo também, um Escoda também. Eu acho até que ele é misto esse. Deixa eu ver. Mas isso aqui chama virola? Virola. Isso aqui que é... Ah, eu não sabia. Na hora que eu boto na água também, ele pega uma água, pega muita água, ele pinga muito, tá? E ele também me dá essa característica de fazer ponta, ó. Tá? Uma delícia, gordo, delicioso esse pincel, adoro ele. Então, vamos lá. Então, por exemplo, se eu for utilizar um pincel chato, deixa eu abrir aqui a minha paletona. Se eu vou abrir um pincel chato... Na aquarela a gente tem ainda a questão do papel algodão e o papel sintético, de celulose, que é aquela briga do é melhor, é pior, né? De novo, isso também era uma coisa que eu no começo ficava repetindo, né? Porque tudo que a gente aprende, a gente fica repetindo e sem ter muita... E não tem essa de é melhor e é pior, é o que eu preciso trabalhar. Se eu faço um desenho pequenininho, eu vou mostrar para vocês. Para um trabalho pequenininho assim, ó, eu não preciso, ó, o tamanho, eu preciso manter ele molhado, eu não preciso de um papel 100% algodão. Eu posso usar um 50% que resolve, ou até um papel de celulose dessa marca aqui, que ele me dá essa característica da tinta estourar, que a gente chama, né? Essa explosão de tinta. Esse é um celulose muito bom da Hanemille. Deixa eu ver aqui se eu tiro. Ana, acho que é legal você dar esses exemplos de quando explodem, que estouram, porque isso é muito parecido com seda. Vou mostrar. Né? Que é o que acontece quando a gente tenta também, né? Só para você saber, nós temos 2 jeitos aí de trabalhar. Por exemplo, eu consigo impermeabilizar a seda com espessante e ela vira uma tela, que é parecido com o papel que você está fazendo agora, que você vai ter contorno, vai ter formas, né? Definidas pelo pincel. E eu tenho a minha pintura aqui em cima da seda pura, que ali não tem controle. Você faz um pingo, você acha que vai ficar um pingo redondo? Não, ele vai para onde ele quiser ir. Então a gente não consegue fazer. Eu acho assim que o que ela trouxe de exemplo agora vale muito para a gente pensar numa situação onde eu fiz uma base, eu tenho um espessante e a gente vai entender como é que o pincel se comporta. Porque o objetivo aqui, gente, não é pintar seda, tá? Hoje. O objetivo é entender o que cada pincel faz. Né? Para que vocês tenham essa informação e aí vocês conseguem usar no trabalho de vocês do jeito que vocês acharem melhor. Isso. Né? Então, se eu tiver um chato, óbvio que eu vou conseguir uma linha mais precisa, né? Ó. Ou eu posso usar ele na horizontal, se eu quiser, certo? Eu posso... Isso é um pincel sintético, então veja só. Se eu vier com ele, ó, ele vai falhando, ele vai... Tá vendo que ele não pega... Ele pega muita tinta e pouca água, ó. Tá, ó. Eu preciso ir lá e carregar ele novamente. Vou mostrar essa relação da água é legal, viu? Bem legal. Se eu pegar um pincel sintético, deixa eu ver qual que é esse aqui. Cadê o meu Escoda?
Uai, cadê o Esses Skoda? Condor vermelhinhos são sintéticos, né, Ana? Qual? Esses que a gente... Esse de papelaria ó, aqui que eu tô mostrando. Ele é Esse, sintético? não sei se É ele... aquele Condor mais baratão. É Talvez mais seja... Não, barato. eu acho que esse daí deve ser orelha de boi, ou porco, não sei. Ele é duro? Deixa eu ver. Não, ele é maciozinho. Tem uns É que bem é de gostoso. cavalo, tem um monte... Depende do bicho, Deixa eu sabe? ver se... Nossa, quem é que lê isso aqui, gente? Esse daqui Não vou ver. esse é um sintético, isso daqui chama fibra Torley, se eu não me engano, é uma fibra branca, e ele já está podre, sujo, né? Então eu vou pegar bastante tinta, a mesma coisa, ó, eu consigo com esse pincel fazer uma pincelada fininha, ó. Eu posso apertar e fazer comprida, fininha, olha, né? Eu venho com ele reto, aperto, levanto, eu faço folha dessa forma, ó. A gente não corre o risco aí de pingar uma gota no papel sem que a gente queira. Até corre. Depende do que, se você carrega mais tinta ou mais água, né? Ó, ponta, Tá. aperta e levanta, ó. Opa, ponta, aperta e levanta, tá? Para fazer folha, por exemplo, né? E eu uso ele tanto para fazer pontinha, como para preencher áreas, ó. Tá? Beleza, vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês, claro, se eu for utilizar um pincel menor, claro, né, que eu vou ter... Eu estou usando vermelho e verde para ser mais fácil de visualizar. Claro que aqui ó, eu consigo detalhes, né? Ó. É bem fininho, né? Ô, Ana... Depende do que vocês querem fazer. Ana, para a gente fazer uma folha, por exemplo, um trabalho, a gente precisa necessariamente de um pincel com mais qualidade, que seja com pelo natural, ou isso não tem nada a ver? Eu pintei sempre, quando eu comecei, alguém está falando dessa marca de pincel aqui, o Graduarte, que é o Graduarte. Valney. Esse aqui, ó, um pincel barato e bacana também, tá? Deixa eu ver como é que é a cara dele. Tá. Quadradinho. Não, ele tem redondo, tem de todo tipo. Ah, acho que eu tenho ele aqui. Tá? Tá. Eu acho que é até o que vocês estavam mostrando no começo, o branquinho fininho, que é esse aqui, ó. Então, o que acontece? Se eu for utilizar agora, por exemplo, um pincel de pelo, vamos lá. Deixa eu pegar um amarradinho não tão grande aqui. Senão ele vai encharcar a minha folha. Vou pegar. O interessante, olha, eu vou usar o amarradinho, vou fazer uma poça de aquarela aqui, ó. Olha que interessante. Na hora que eu boto esse pincel aqui, olha isso, ó. Ele chupa a água toda, a tinta toda, ó. Tá? Tá carregadíssimo. E agora, olha só. E ele fez uma ponta, né? Ponta, ó. Vou apertar, ó. Ele vai embora, ó. Cheio de tinta e água. Não acaba, né? Né, ó. Quanto mais tinta e mais água eu colocar, ó, ele vai embora. Vocês lembram com o sintético? Aí ele começa... Esse efeito aqui, ó, é interessante para fazer água, por exemplo, ó. Se eu passo ele mais rápido, ele me dá esses brancos. E olha que legal. Quando eu aperto esse pincel, ele me faz... Ele molda e eu consigo usar o outro lado como uma pontinha também, ó. Você sabe o que você está falando agora? Outro dia eu dei um pedaço de seda para o meu marido se arrisca, se aventura na aquarela aí também, né? E eu pedi para ele tentar, passei, né, o espessante e pedi para ele tentar montar uma telinha para mim, né? E ele conseguiu fazer uns efeitos de água. Você está falando, eu estou achando que é isso que ele fez, viu, Ana? Tá muito parecido, que legal. Esse é um pincel que chama adaga. Dá para ver o formato? Ele é triangular, parece um triângulo. Ou dagger. O que ele faz? Ele é muito legal para fazer folha. Eu vou sentar aqui só porque senão eu não enxergo o que eu estou fazendo. Vocês estão me vendo aqui? Olha que legal. Ele é super pontudinho, ó. E aí eu consigo pôr a pontinha aqui e fazer esse vai e vem com ele, ó. Ele é nacional também, Ana? Tem nacional, esse é Skoda. Esse é um Perla, um queridinho. Esse é um ceramic, ó. É esse que ela tá mostrando, mas é um ceramic.
Esse não é o É assim que chanfrado? fala? Ó, não, chanfrado Ó, a diferença dele pro chanfrado é que ele tem uma ponta ali, ó. É como se fosse um pincel de uma mistura do pincel com o de ponta. O deixa eu chanfrado, sair da frente. deixa eu ver se eu tenho um chanfrado aqui. Ah, aqui, ó. O chanfrado, ele é uma diagonal mesmo, retinha. Deixa eu pegar aqui. O chanfrado, eu acho que eu tenho aqui, peraí. Aqui, tá na mão. Ai, tá grudado. Ó, ele é uma diagonal reta, ó. Olha a diferença desse aqui, ó. Esse tem uma ponta, tá? Ele é até quase arredondado aqui, tá? Esse não, é uma reta mesmo, um corte, sei lá, 45 graus, depende como você... É como se fosse um pincel chato cortado na diagonal. Esse não, ele tem uma curva aqui, ó. Ele faz essa curva e faz uma ponta de um dos lados, tá? Então ele me dá essa característica de fazer folha. E o último que eu queria apresentar é um pincel que chama Rigger, que é esse aqui, ó. Fantástico. Que ele serve para fazer linhas bem longas também, sem acabar a tinta. Então, eu vou molhar bem. Pode falar. Eu tenho uma pergunta. Eu acabei pegando aqui no meu acervo, porque assim, eu peguei os pincéis do meu marido, os meus. Ó. O dele é o do estojinho bonito, o meu é o do negócio que não pode, né? Que tá tudo pra cima. Tem uns, Ana, que tem um... Olha, é muito pelo e muito longo. É isso que você tá mostrando? Esse aqui. Não sei se dá pra ver. Tem mais longo. Isso. Se você molhar, ele vai... Esse tá descabelado. Se você molhar, ele vai fechar e vai fazer um... E claro, como os outros... Faz um fio bem fino. Esse é um 30-0. O que significa isso? Se você for descer, você tem o 0, 1, 2, 3. E você pode descer também 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0. Esse é 30-0. Ele é muito fino. É para fazer fio, para fazer fios de urbana, entendeu? É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa explicar. Ana, você tem esse aqui, ó. Estourar, né? Tenho. Isso, só pra gente não encerrar, tem dois pincéis aqui que eu queria ver. Esse aqui, por exemplo, quando ele tem a ponta... Isso, e esse daqui. Esse aqui, inclusive, tem uma das técnicas da Denise, né? Eu acho que é da Denise que ela faz, que ela usa esse daqui, que ele é esse espantadinho aqui, né? Parece espantadinho. É um lequezinho, é. Ele serve para fazer arbustinhos, eu uso pouco, eu me viro muito bem com o que eu tenho aqui, né? Até para fazer isso aqui eu faço com o redondo. Na verdade, se você tiver redondo e chanfrado, resolve tua vida muito bem. Tá? É isso que eu fico pensando, você não precisa ter um de cada cor, cada tipo, cada tamanho, cada coisa, né? É muito mais a funcionalidade. Né? O que eu tenho exagero. Eu vou molhar aqui para mostrar o estouradinho que você me pediu. Tá, vou a água tá suja, assim vocês conseguem ver onde ela tá molhada. Então, isso aqui vai pegar água pra caramba, né? Ó, vou esperar ele absorver um pouquinho. E aí, na aquarela, ó que legal. Esse é o sintético. Olha como ele faz também aquela... Faz bem, né? Um biquinho, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tá dando 5 horas, a gente tem uma falha técnica aí no meio. A gente consegue estender mais uns 10 minutinhos, até umas 5h10, 5h15? Pode fazer isso? Lógico. Então tá bom. Só para alinhar aqui. Tá vendo que tá molhadão? Aí eu consigo. Dá para ver bem. Para eu fazer o estouradinho, se eu botar muita água, ele vai abrir muito. É molhado no molhado, ó. Sim. Ele faz essa mancha. E ele até escorre se eu levantar meu papel, ó. Tá? É muita água em muita água. Mas veja que interessante que ele parou onde estava molhado. Isso. Para eu mexer, eu preciso esperar tem um ponto certo na aquarela, onde eu espero ele perder esse brilho. E aí eu venho com a tinta super densa. E aí, sim, ó, eu consigo esse estourado sem ele abrir muito, entendeu? Sem acontecer isso aqui. Aí ele já não vai escorrer. É bem diferente da seda, né, Rê?
Tá? Bem diferente. Se a gente É fizer bem isso na diferente. seda, a gente vira um borrão com uma cor só. Um borrão Não, na vermelho. aquarela vira também, mas eu preciso esperar isso começar a secar para ele não borrar e usar tinta muito densa. Uhum. Falhou alguém, parou dela de novo. Repete a Eu pergunta, falei, Rê. cortou. A nossa só vai ficar. Oh, Se eu cair, você já sabe, hein, Simone? Você continua. tá bom. Mas eu tô aqui quietinha, sem se mexer. Eu estou Vamos esperando lá. secar mais um pouco para mostrar para vocês. Quanto mais seco, menos ele abre. Tá. Roubar uns papeizinhos do Marcelo para eu fazer ela, viu? Não faz Ele não vai gostar. cada vez que eu vou pincelar aqui, quanto mais eu venho, ó, tenho que vir com a tinta cada vez mais densa. Se eu botar molhado no molhado, encharcado no encharcado, isso vai escorrer demais, né? Que nem aqui, ó, aqui tá com muita água, ó. Se eu vier, mesmo com a tinta densa aqui, ó, ele vai abrir uma sopa, olha. Ó, Vai virar tá vendo que tá escorrendo? Ó, tá? Então, eu preciso esperar ele começar a secar para eu colocar a tinta mais sequinha aqui, mais densa, ó. Maravilha. Tá vendo? E ele Tem uma faz esse pergunta. estouradinho também, ó. Tô pondo mais tinta aqui. Ele vai abrindo Isso. esse asterisco, né? Que é lindo, Ou fica se tem uma lindo depois que pergunta, seca. né? Pode falar. Se tem uma Pode. pergunta da Simone. Tem, da Sara, né? A Sara está perguntando que pincéis ela precisa para começar a pintar seda, tá? Aí é com você. Sara, primeira coisa que eu te falo, não precisa sair comprando tudo que você vê no mercado, não, tá? Acho que o carro-chefe da pintura em seda, a gente pode falar que é o mousse, que é essa esponjinha. Ela é triangular, tá vendo? Também do mesmo jeito, você usa para preencher espaços, né? Quando você tem um contorno feita com guta, com próprio espessante ou com batique, né? Quando ele é colocado. E tem algum tamanho PMG, vamos falar assim, você encontra de tudo. Para grandes superfícies é mais fácil você pegar um grandão, né? Que ele rende mais. E o outro. Se você não tem esse pincel, bastante. A Ana até mostrou desses que carregam um pouco de água. Eu gosto de pintar com água. Eu preciso pintar com água, tá? Eu não. Então, a água para mim é uma aliada, ela não é, né? Então, eu costumo usar esses que carregam bem a água, seja ele ou chanfradinho, né, um pincel mais largo, ou esse daqui, naturalmente, ó, se você for ver o tamanho aqui de um para o outro, né, esse daqui vai ser menor, a não ser que você compre um pincelzão, né, mas eu gosto de ter um desse que é fino, gosto de ter um desse e gosto de ter um com essa ponta, né, e aí, se às vezes você tem um detalhe, alguma coisa, é legal você ter um mais fininho que você consiga. Isso aqui já dá para você fazer muita coisa, né, Rê? Me corrige aí, me completa, Regiane. Não precisa tá de muito faltando? pincel, né? Meia dúzia de pincel aí, ó, hoje já ajuda muito. Eu vou te falar uma coisa. Sabe esse japonês? Eu não sei o nome desse, Ana. Como é que chama mesmo? Aqueles que são para fazer... Eu não posso falar o nome dele. Tá bom. Então, não... Só que pode falar. Ele chama pincel fuder. Pincel fuder? Tá bom, então. Esse pincel, eu gosto dele porque, assim, num detalhe, ele me ajuda, né? Eu até tô com um kit novo aqui que eu nem usei ainda, né? Mas ele é um pincelzinho. Diferente. Muito cuidado com esse pincel, porque ele pega Manda a informação. muita água. Uhum. Muita água e o pelo dele, como é que eu vou explicar? Ele não é para aquarela, mas dá para a gente se virar, né?
Mas ele é um isso. pincel que ele faz a ponta, ó. Tem um desses aqui, ó, por exemplo. É tão branquinho que deve ser pelo de panda, gente. Não, tô brincando, mentira, tá? Não é, não. Deixa eu pegar aqui um vermelho, por exemplo, ó. Se eu for colocar, ele vem com muita água, ó. Você tem que ter ele abre a cerda, então você tem que ter um pouco de cuidado com ele. Ele é diferente para trabalhar. Ele pega mais água e menos tinta, na minha opinião, do que o pincel amarradinho. Mas tem gente, tem muito aquarelista muito bom que usa isso aqui. E a pessoa se adapta, só por um pouco mais de tinta. Então, eu penso que muito é isso, né? É muito da adaptação. Para mim, pintar em cera, gente, é igual escrever com caneta Bic, parafraseando, né? Eu gosto da Bic, você gosta da Pilot, ela gosta da outra, né? Ponta porosa é outra. Eu acho que é a mesma coisa que o Tiantin. É experimentação. Você tem que entender onde é que está a tua relação com o pincel para o objetivo que você tem. E né? outra coisa interessante, Simone, você vê muita gente assim, né, nas aulas. O professor tal usou o pincel tal. Todo mundo sai correndo para comprar, como se fosse o pincel que fosse fazer a tua pintura boa. Não, e não é. E eu conheci um menino, recentemente, um garoto, que ele pintava com o que nós, aquarelistas, consideramos o pior papel e a pior tinta. E o moleque faz um trabalho maravilhoso. Aí a gente deu para ele um banta de um pincel e uma banta de uma tinta, ele não conseguiu pintar. Por quê? Porque ele se ajustou àquele material. Então é uma questão de ajuste, é uma questão também de preferência. O mercado te oferece um monte de coisa. Eu trabalhei por 5 anos com um pincel cerâmica vagabundão, que eu chamo ele de Fuscão mesmo, que é essa linha azulzinha aqui, ó. Eu tenho um monte deles. Eu adoro azulzinho. Ele é ótimo. Eu tenho até hoje os que eu uso. Macio, Ana. Descabelado, e ele é ótimo. Um pincelzinho macio. É a linha... Agora para enxergar aqui, 311, eu acho. É um cerâmica baratinho esse. Então, assim, eu não tinha os amarradinhos. Eu fazia as aguadas para degradê do papel, da aquarela, com aquele 18 grandão que eu mostrei para vocês. E tudo bem. Você se adequa, beleza. Só sei lá e pôr mais água. Então, assim, o pincel vai te ajudar? Vai, mas tem muita gente que não se adapta ao pincel de pelo. Então, e aí vende o pincel de pelo. Eu, particularmente, não gosto dos pincéis de pelo pequenininhos. Porque eu pequenininho, eu uso detalhe. Eu uso de pelo grandão, o amarradinho para fazer grandes aguadas. E eu uso os pequenininhos para fazer detalhe. E aí não me interessa ter muita água. Eu tenho que vir com muita tinta e pouca água, que eu preciso de precisão. Então não me adianta ter um pincel desse. Eu uso muito pouco isso aqui, entendeu? Estão perguntando aqui sobre qual que é o pincel amarradinho, né? Você quer saber o tipo? Isso aqui, ó. É o pincel que tem esse amarradinho aqui, ó. Tá? Aqui, Nara, tá vendo? Ó, ele tem como se fosse um fiozinho amarrando tudo. Amarrando tudo, né? Então, esse daqui é um pincel bem comum para aquarela, tá? Pra gente lá na seda, eu posso falar que é um pincel caro? Caro e não precisa, entendeu? Porque esse aqui, ó... Eu acho que você vai estar usando uma Ferrari na lama, entendeu? Não tô, por favor, eu não tô dizendo que a seda é uma porcaria, não é, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é como um pincel muito, muito cheio de coisa, numa coisa um pouco mais rústica do que um papel, e a seda é delicada, né? Eu não sei muito delicada. Tinta, né? Ou até vou usar isso para o óleo. Eu vou destruir esse pincel no solvente na primeira usada. Você imagina, Ana, se você tivesse um pouquinho de água e você jogasse 5 gotas de anilina bem forte. Essa é a aquarela de seda que a gente pinta, tá? Então só para você ter uma noção do material. Deixa eu baixar aqui um pouco. Será que eu preciso? Então, eu acho que não precisa, gente. E outra, tá? Esses pincéis custam muito caro.
Mas é muito caro. Enquanto um desse custa, sei lá, R$ 30, um desse é R$ 400. Assim, posso fazer uma... Não precisa. Eu queria fazer uma última pergunta para você sobre limpeza de pincel. Tá? As nossas aquarelas, a base delas são água, tá? Nós temos alguns materiais que tem, aqui no Brasil nem tanto, eu vejo isso mais lá fora, que a base é álcool, tá? E para limpar, geralmente, sabãozinho, né? Dá uma coisa, enxágua. Nunca mais vou fazer isso. Para quem perdeu o começo da live, deixa eu contar que nós já começamos levando bronca aqui, porque não é para guardar pincel desse jeito, assim para cima, tá? A Ana já veio falando que entra água aqui, fica uma água armazenada e isso tende a estragar o nosso pincel, né? Mas eu que, assim, de vez em quando eu vou fazer a limpeza, não sei você, Rê, eu tento fazer a limpeza do pincel, acho que ela caiu. Ela caiu. E ela já volta. Mas eu tento fazer a limpeza do pincel e eu percebo que o pigmento fica tudo aqui. E é difícil você limpar. Eu acabo deixando ele um pouco de molho, mas eu acho que eu tô fazendo errado. Você precisa aceitar ela aí, Rê. Eu tô aceitando já. Tá. Como que acontece com você? você estava falando da limpeza do pincel, né? Que eu caí também. Da limpeza. Como a aquarela é a base de água, as pessoas têm algumas pessoas que usam um sabãozinho neutro, granado. Eu não uso. Porque eu acho que sempre fica um residual de sabão no pincel. Então eu não uso. Eu lavo bem na água, lavo em água corrente e resolveu o problema. Seca com papel de cozinha, aqueles de absorver gordura de batatinha. E secou, dá uma ajeitadinha nele com a mão limpa, põe ele lá deitadinho, secou, guarda no seu estojo. Ana, sabe o problema que eu tenho? Eu lavo... Ih, peraí que cortou. Cortou de novo. Você lava Sumiu o teu som, Rê. O teu som sumiu. No dia seguinte, eu vou pegar o pincel para pintar, eu ainda tenho um pouquinho de tinta lá no fundinho do pincel. Lava. Tenta num copo de água. Olha a minha tinta podre. Mas você tenta dentro de um copo de água fazer isso aqui, ó. Lava, tira, lava, e aperta ele de novo, né? Tá. E provavelmente você resolva, tá? E aí, ó, secou, papel, sei lá, cadê meu papel? Tá aqui, ó. Papel desse de cozinha, com muita delicadeza. Eu dou uma apertadinha nele, ó, para tirar a água, tirar o excesso e com a mão limpa eu moldo ele de novo, esse de pelo, né? Eu moldo ele certinho de novo, eu vou deixar ele secar. Gente. Ó a pontinha, ó. Olha a ponta. Eu nunca moldei pincel. Sempre foi secar e eu vou fazer outra coisa. Tem mania de pôr na boca, por favor, não precisa nem falar, né? Não, isso eu não faço. Não, aí é um pouco demais colocar na boca, eu né? vejo muita Mas o acertar, eu acho legal. Eu acho legal isso de acertar. Uma coisa que, assim, eu só passo vontade, mas eu não faço, tá? Que a hora que o pigmento não quer sair, você tem vontade de fazer assim, pra ver. Mas eu não vou fazer isso, tá? Eu vou com muita calma. Tem umas borrachinhas de silicone, de maquiagem, que você pode esfregar o pincel de levinho. Eu também não uso. Eu também acho que acaba detonando. É uma cerda muito delicada e você perde a ponta do pincel. Sabe o que você está me lembrando? A gente vai, às vezes, em papelaria, e você vê aquele suporte que tem. Você coloca a água, já tem os furos para você deixar o pincel lá de pé, e ele tem como se fosse um negócio no fundo que é para você conseguir esfregar e tirar o pigmento que fica aqui nesse cantinho da virola. Isso daí é para pendurar. Isso é legal. Aliás, onde é que você comprou isso aí que eu quero um? Casa Elias. Na Casa Elias tem? Tem. Ai, eu vou... E ele muito legal. Ele parece um escorredorzinho de macarrão. Ana! Você põe ele de pezinho aqui, ó. Aí virado o cano para baixo.
Isso aí é perfeito, gente. Isso daí é perfeito, porque ele já fica na posição correta. Também dá certo com um pregador, tá? Você pode pegar um pregador de madeira, manda o seu marido colar em alguma coisa e o pregador prende o pincel e deixa ele de ponta cabeça. Ah, que ideia boa! Assim, ó, tá? Para poder Nossa, muito bom. Muito... Isso é legal. Deixa eu ver se eu tenho algum pregador aqui. Não. Normalmente eu tenho tudo nessa mesa. Isso aqui é o Triângulo das Bermudas, né? Eu ia falar uma outra coisa. Ah, é aquela... Você diz aquele plástico marrom de raspar embaixo? Não faça isso. Nossa, ele funciona para esse daqui, ó. Tá? Mas exatamente. De pontinha, olha, até na paleta eu uso para amolecer a tinta um sprayzinho. Eu não fico raspando o pincel, porque isso vai diminuir a vida útil do seu pincel. Spray, você fala spray com água mesmo? Eu faço um spray, porque eu não fico esfregando o pincel na tinta. Porque a tinta seca, não. Ela seca isso. Delicado. A aquarela tem essa coisa da delicadeza, né? A seda também. A seda também, o óleo já é aquela coisa roots, né? Mas eu não raspo de jeito nenhum. Eu vou muito na delicadeza e ainda assim eu tenho pincéis que já perderam a ponta. Aí você leva lá na casa dele, o Mauro sabe fazer a ponta com a tesoura, ele é barbeiro de pincel. Ai, barbeiro, gente, a dica, Caselias, tem barbeiro de pincel. Quem está em São Paulo. Que eu falei isso. Onde que fica a aclimação? A Casa Elias é na aclimação, do lado do parque, na rua de cima, onde era o ângulo latino, na rua de cima. É uma casinha pequenininha por fora, enorme por dentro, uma delícia, e o meu ateliê lá dentro. Então, eu falo olha, porque eu não tenho participação em venda, nada, mas eles são... O Mauro é super legal, que é o dono. E aí eu brinco, esse pincel tá descabelado, eu vou comprar outro. Ele fala, para de gastar, daqui. Ele é o vendedor, o dono. Não vai ficar gastando, aí ele vai com a tesourinha e faz a ponta para mim de novo. Que simpatia, gente. Muito bom. Ai, Rê, você que pode aí, vocês que podem, né, conhecer. Eu acho que vale a pena ir. Eu acho que vale a pena demais conhecer o trabalho da Ana, que já queria aproveitar para agradecer a Ana a simpatia, a disponibilidade, o tanto de coisa que você trouxe para a gente, Ana. Eu estou levando dessa live, eu falo por mim, várias lições, coisas que eu não sabia. E eu acho que a gente já podia ir para os recados finais, né, Rê? Por causa do horário. Né? E Ana, a palavra está com você. Gente, queria agradecer, eu adoro essa interação. Eu acho que tudo que a gente pode fazer que agrega é maravilhoso e é legal isso da gente ficar à vontade e poder falar o que a gente quer, né? Não comprem tanto pincel, porque aí vai acontecer que nem eu. Quando vocês vão viajar, eu fico com medo de deixar o que eu tenho aqui. Eu levo tudo de medo que, sei lá, entre a louca, né? Que entre na minha casa e o que eu tenho. Pode levar tudo, minha televisão, alguma coisa, mas o pincel, não. Eu não levo roupa, mas eu levo a caixa de pincéis e tudo que eu tenho. Porque eu sou a maluca do pincel. Não precisa. Ai, eu super te entendo. Não precisa. Não entra na minha salinha. A minha mãe me dá, às vezes, presente de Natal, um dinheirinho, fala, você comprou uma roupinha? Eu falei, não, comprei papel. Ela fala um palavrão, te dou dinheiro pra ficar bonitinha. Eu falei, mas olha como eu tô bonita. Então, não precisa, tá? E não tem necessidade. E para os veganos, a gente já tem os mistos hoje, né? Os pincéis que são sintéticos, que super atendem. E se você já tem um pincel que um esquilinho morreu por causa dele, honre a vida do esquilinho, né? Vai lá e faça o seu melhor. Você já tem mesmo, então... eu não compro mais. Eu ganhei muitos, né? Eu fico com dó de comprar de bichinho. Mas honre a vida dele. Faz com que ele tenha... A vida dele tenha valido para fazer uma arte legal, pelo menos. Não, com certeza. Acho que a gente tem que ter respeito não só pelo esquilinho, mas também pelo bichinho da seda que morreu para fazer Exatamente. A seda. Acho que é muito respeito que tem, assim, eu pelo menos eu tenho... Na verdade, Ana, é assim,
o bichinho, né, a mariposa, ela se alimenta da folha de amora, né, e aí ela faz o casulo. Para você poder extrair o fio do casulo, você precisa ferver, e geralmente você ferve com o bicho lá dentro. Ele aí morre. Entendeu? Então ele morre. E essa é a parte muito triste da seda, né? Naturalmente, porque ele não leva a termo, né, a reprodução dele, né? E o fio ele é extraído antes disso, né? Então ele é um processo triste, sim. Te confesso que é um processo triste, por isso que as culturas são muito grandes, mas é o jeito, né? Então acho que a gente tem que honrar mesmo, você tem que ter essa consciência, sabe, do preço, já que você tá do custo das coisas. Né, fazendo uso disso, Que a gente faça um bom uso, né? Faça o melhor uso possível. Sim, e o de melhor. verdade com todo o respeito e reverência que for possível. E claro, no que puder a gente compra o sintético, né? Mas eu já tenho exatamente. esses, eu não vou jogar fora, eu vou honrar, cuido com cuidado e tal, e é isso aí, gente. Tá bom? Então, Obrigada, pessoal, Obrigada pode mesmo. dar os últimos recadinhos? Eu vou soltar mais um treino batik, tá? Para quem estava me perguntando, a gente está pensando em fazer no sábado de manhã. É uma tentativa de um horário novo, tá? Dia 7 pela manhã, justamente pensando no pessoal que trabalha fora durante a semana, não tem tempo. Então, nós vamos colocar lá nas nossas redes sociais e eu já vou passar o link, acho que amanhã, para vocês já poderem fazer inscrição. E daqui 15 dias nós estamos aqui de volta. Eu e a Rê temos recebido bastante pedido para mudar o horário dessa live, porque quem está dentro do escritório não tem conseguido participar e acaba assistindo os vídeos depois, tá? Então, nós estamos pensando em soltar uma pesquisinha para vocês. A gente sabe que não vai agradar todo mundo, que é super difícil. Mas tentar encontrar o melhor dia e a melhor alternativa de horário para que a gente possa estar sempre tendo esse contato aí. É isso tá mesmo. Bom? Um beijo. É isso, Rê? Ana. É isso mesmo. Obrigada, viu, Ana? Qualquer hora eu vou lá em seu ateliê. Um prazer conhecê-la. Simone, um prazer te ver sempre. A Simone, acho que ela falou no começo da live, mas nós somos amigas há... Melhor não falar? 50 anos eu me recuso a falar esse número. Eu me recuso. 50 anos, eu acho. 50, 49. 50. Por aí, 49. 49 é melhor. De jardim da infância mesmo. E ela era a minha melhor amiga de criança. Nós perdemos o contato, eu roubava a comida dela. A gente dividia lanche. Histórico, nós éramos muito amigas mesmo. Ela é a minha melhor amiga. E aí ela sumiu do mundo, né? Aí todo mundo sumiu, casou, foi pro outro lado. Quando a gente tem filho, é um interregno de tempo, né? Impressionante. Eu não sei o que aconteceu no mundo enquanto eu fui mãe de criança pequena. Tipo, tinha acontecido qualquer evento absurdo mundial que eu não fiquei sabendo, porque eu só via filme de princesa o dia inteiro. Então, é isso mesmo. Deixa ver, né? Pra você ficar sossegado. Então, a gente se afasta dos amigos, mas é uma alegria ter você de novo na minha vida. Então a gente só precisa pintar junto agora. Eu preciso de novo ir para São Paulo para a gente fazer umas coisas assim, né? E o marido dela, por acaso, está nos meus grupos de aquarela, né? Para você ver, o universo traz de novo, Deus reúne as pessoas de novo. Então, prazer estar com você de novo. É uma alegria. Obrigada. Parece que o tempo não passou, né? E você, Rê, venha tomar um café, já que essa sem vergonha não pode. Com certeza. Com certeza eu vou sim. Um beijo, viu, Ana? Um beijo, gente. Obrigada, viu? Obrigada por terem voltado depois da interrupção aí. Façam uso da arte. Eu tô hoje na correria aqui. Um beijo para vocês. Grande beijo. Obrigada, Ana. Obrigada, Rê. Obrigada a todos vocês. Um prazer. Precisando, estamos aí. Beleza.